Pessoal, boa noite a todos. Nós vamos iniciar a nossa reunião da noite, a nossa aula sobre a formação da personalidade. Vamos, inicialmente, fazer a nossa prece inicial. Vamos, nesse momento, todos nós, elevarmos os nossos pensamentos até o mais alto, até o Divino Mestre Jesus, agradecendo a Deus por essa oportunidade bendita de aqui estarmos sorvendo esses ensinamentos que tanto contribuem para o nosso progresso, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. Assim, pensando e desejando, é que vamos, em nome da equipe espiritual que sempre está conosco, em nome de Jesus, nosso Mestre, sobretudo de Deus, nosso Pai, iniciar a nossa reunião do curso da série psicológica Joana de Ângeles, em busca da iluminação interior, rendendo graças a Deus. E que assim seja. Passamos a palavra, então, para o Lelis. Os demais, nós pedimos que desliguem os seus microfones. Boa noite a todos. Então, nós vamos agora à nossa apresentação. Começar aqui com alguns slides. Um momentinho. Ok, tudo em ordem. Vamos lá. Bem, minha gente, o tema da noite, como já é de conhecimento da maioria, pelo menos, é formação da personalidade, o desenvolvimento da personalidade e as etapas da vida. E aí, inicialmente, eu proponho uma questão para provocar mesmo vocês, todos nós, para a gente refletir um pouco rapidamente qual é o seu conceito de personalidade. Lembrando que conceito é uma opinião pessoal, né? É uma noção muito peculiar de cada indivíduo sobre qualquer coisa. Já não estou falando de definição. Definição é algo objetivo para todos. Então, vamos lá. Pensa rapidamente aí com seus botões. O que significa para você personalidade? Então, a gente lembra que Joana de Ângeles faz uma síntese muito boa, agora, do ego, para a gente não confundir as coisas, quando ela refere que o eu pessoal é, muitas vezes, confundido com a personalidade, sendo ele mesmo o ponto de autoconsciência pura. Nós vimos isso nos encontros passados. Quem participou vai se lembrar. O eu pessoal é sinônimo de ego, é o centro da consciência. E muitas vezes ele é confundido com personalidade. Segundo Roberto Assagioli, a partir de Roberto Assagioli, como Jung também e outros tantos, o ego é o centro da consciência e não deve ser confundido com personalidade. Então, para que a gente se aproprie mesmo do conteúdo que será, das reflexões, né, que serão apresentadas, é bom a gente já entrar com esse questionamento e uma resposta meio que resumida, como fizemos agora, e assim a gente pode seguir adiante. Não conceito. Nós vamos falar de definição. Essa definição está no dicionário de psicologia de Umberto Galimberti. É um filósofo, psicólogo e professor universitário italiano. Ele elaborou esse dicionário que é muito compulsado pelos profissionais da área de saúde mental. Então, ele diz que personalidade é o conjunto de características psíquicas e formas de comportamento que, em sua integração, constitui um núcleo irredutível de um indivíduo que permanece tal na multiplicidade e diversidade das situações ambientais em que se exprime e atua. Palavras difíceis, né? Parece complicado, mas, como diz o Marlon, parece complicado, mas é simples. Significa simplesmente que são características ou elementos que nos identificam em qualquer lugar
e que são irredutíveis ou imutáveis, ou que pelo menos são muito frequentes, que quando alguém percebe aquela pessoa, digamos, em algum lugar, numa multidão, num restaurante, num ambiente coletivo, e percebe que tem alguém conhecido, como que ela percebe que há alguém ali conhecido? Ela fala, olha, essa voz é do fulano, ou alguma decoração, alguma coisa que identifica aquela pessoa. Olha, isso é coisa do fulano, só pode ter sido ele ou ela, né? Então, são elementos do comportamento, do modo de ser, que identificam facilmente de quem se trata. Então, essa definição quer dizer, resumidamente, grosso modo, isso que nós acabamos de dizer. Então, começando por aí, a gente tem algumas outras concepções sobre o que é personalidade. O trabalho de desenvolvimento do ser, na perspectiva platônica, olha só, nós voltamos lá na antiga Grécia e fomos buscar em Platão, né? E quando ele afirmou que seria recordar que já existiria em germe no nosso ser, aguardando ser desvelado. Ou seja, a formação da personalidade, na perspectiva de Platão, era isso, né? Recordar aquilo que já existiria em germe. Ou seja, nós estaríamos, durante a nossa jornada, a partir da infância, recordando tudo aquilo que já existe de conhecimento no âmago, na intimidade, na profundidade, no inconsciente de cada um de nós. Agora, observe, prezados colegas, que nós vamos ver diversas concepções. Não vamos fixar, por enquanto, em nenhuma delas, tá certo? Essa que acabamos de mencionar é a platônica. Mas vem mais coisas por aí, como Aristóteles. Ele propôs que seríamos tal qual uma tábula rasa ao nascer, ou seja, uma folha em branco, sem ideias pré-determinadas e que imprimiríamos a nossa história a partir do momento em que pisássemos no mundo. Ou seja, chegamos, então, sem nada, absolutamente. Essa é mais uma concepção que caiu por terra com o avanço científico na área do comportamento também, entre outros, né? Então, a gente vê, por exemplo, para derrubar essa tese, crianças que com poucos anos de vida, 2, 3, 4 anos de idade, tocando instrumentos musicais com muita habilidade. Ou então, em outras áreas da arte, da pintura, da escultura, dança, enfim, nos mais diversos segmentos do conhecimento e da arte, não é? Então, isso não pode ter sido impresso em tão pouco tempo, já que na tese exposta aí por Aristóteles, seria um papel em branco sem nada, né? Comparando a um papel em branco, uma tábula rasa, sem nada esculpido. Então, caiu por terra, com a simples observação. Então, o bebezinho, quando nasce, ele já traz consigo, no inconsciente, claro que a memória está, entre aspas, apagada, para que possamos reiniciar. Quando a gente fala em reiniciar o computador, fazer aquela limpeza, tirar tudo que está, digamos, como impedimento, como obstáculo, como atrapalhando. Então, reinicia o computador aí para zerar tudo e começar de novo. É uma tosca comparação, mas serve para ilustrar
Então, a análise da personalidade a partir da filosofia também data de milênios, também na filosofia. Desde Hipócrates, pai da medicina, e posteriormente Galeno, que apresentaram uma teoria que ficou conhecida como a teoria dos humores. Eu acho que é de conhecimento de todos nós, senão a gente faz uma síntese, assim, algo bem rapidinho mesmo, só para contextualizar, né? Os 4 humores são sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. São procedentes, respectivamente, do coração, cérebro, fígado e baço. Cada um desses humores teria diferentes qualidades. O sangue era quente e úmido. O fleuma era fria e úmida. A fleuma, né? A bilis, quente e seca. E a bilis negra, fria e seca. Segundo o predomínio natural de um desses humores na constituição dos indivíduos, teríamos os diferentes tipos fisiológicos e também psicológicos. Galeno, no século II depois de Cristo, com o prestígio de sua autoridade, revitalizou a doutrina humoral, que é a mesma coisa, e ressaltou a importância dos 4 temperamentos, conforme o predomínio de um dos 4 humores. Aí a gente lembra do bilioso, do colérico, do melancólico, do fleumático, eram os 4 tipos de personalidade. Ok, tendo visto, a gente pode passar adiante, já que não é o tema da nossa palestra, ou da nossa aula, ou das nossas reflexões desta noite. A análise da personalidade, a partir da fisiologia, também data de milênios, desde Hipócrates. Espera aí, gente. Desculpa, isso aqui está repetido, não era para repetir, vamos adiante. Pronto. As concepções sobre a personalidade na vertente psicológica agora. Para Sigmund Freud, a personalidade é influenciada por forças conscientes e inconscientes, estando o ego no meio do caminho entre o id e o superego. Então, só para recordar, o id, em comparação com a psicologia espírita, é o perispírito, o inconsciente, onde guardamos todas as nossas experiências passadas, transatas. A memória, o grande oceano, conforme Jung, onde o iceberg está mergulhado com apenas 5% acima da superfície, que seria a consciência, esses 5%. Então, esse oceano seria o id. E o superego é comparado ao self, ou o espírito propriamente dito, o espírito imortal que cada um de nós é. E para Carl Gustav Jung, que em sua psicologia analítica propôs tratar-se de um processo de profundo significado psicológico, pois a personalidade, por seu lado, quer evoluir a partir de 2 condições inconscientes e experimentar-se como totalidade. E aí ele já está falando do ego, do self. Ele está falando do self. Tá? A personalidade, por seu lado, quer evoluir a partir de suas condições inconscientes e experimentar-se como totalidade. Então, aí a gente lembra do papel do ego. O ego não é a personalidade, de novo, né, para a gente fixar bem. Então, fica o ego e o self disputando quem vai se assenhorear da personalidade. Bem, definição ainda de personalidade segundo Joana de Ângeles, ou seja, a psicologia espírita. Em permanente representação dos conteúdos mentais e dominada pela imposição das leis e costumes de cada época e cultura,
A personalidade representa a aparência para ser conhecida, não raro em distonia ou desarmonia com o eu profundo e real, que é o espírito, propriamente dito. Então, é gerador de conflitos. Então, a gente vê que esse conflito, essa distonia entre a personalidade e o self, o espírito, é gerador de conflitos. Nós ficamos, muitas vezes, em estados aflitivos, de inquietação, e mudanças diversas de humor no campo, aí estamos falando do campo emocional, mas também envolvendo o campo psicológico. Ficamos confusos porque queremos fazer algo que não conseguimos e fazemos algo que não queremos fazer. E os hábitos que a gente busca mudar, nós temos dificuldades. E muitas vezes, sabendo que precisamos mudar os hábitos, mas não queremos, é aí onde entra a base do discernimento. Posso, devo, quero. Tem coisa que eu posso, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não quero. Tem coisa que eu quero, mas eu não posso. E por aí vai, né? Então, esses conflitos entre ego e self, colocando a personalidade numa confusão terrível. A personalidade ela é transitória e assinala etapas reencarnacionistas, definidoras de experiências nos sexos, na cultura, na inteligência, na arte e no relacionamento interpessoal, ou seja, o relacionamento com o outro. Cada pessoa reencarna com as características herdadas das experiências anteriores e submete-se aos condicionamentos de cada fase, por ela transitando com seus sinais tipificadores. Aí a gente lembra, por exemplo, uma história bastante conhecida do Chico Xavier. Todos sabem que ele tinha parceria com ai, meu Deus, foi Valdo Vieira, lembrei, quase fugiu o nome. E o Valdo Vieira, em algum momento, ele simplesmente deixou a tarefa. Ele deixou a tarefa de estar ali ombreando Chico Xavier na trajetória mediúnica. E, muito tempo depois, o Chico, numa conversa, revelou que ele assumiu uma personalidade de uma dada época que ele já tinha experienciado num determinado século. Então, observe. Os conteúdos que estão no nosso inconsciente interferem fortemente na personalidade, na consciência, melhor dizendo. E essa identificação com alguma personalidade já vivenciada no passado pode acontecer. Pelo que ouvimos aí do Chico, foi o que aconteceu com o Valdo Vieira. Ele se identificou com aquela personalidade antiga, de experiências passadas, e caiu nela, digamos assim, entre aspas, caiu naquela personalidade anterior. Então, a personalidade, ela é transitória, como já dissemos, vamos pular aqui, que eu antecipei. Cada pessoa reencarna com as características herdadas de experiências anteriores e submete-se aos condicionamentos de cada fase, por ela transitando com seus sinais tipificadores. De novo. Então, assimilar todos os conteúdos e exteriorizar uma personalidade consentânea com o ser real, eis o desafio da terapia transpessoal. Então, deixa eu continuar, depois eu volto. Trabalhando a pessoa para que assuma a sua realidade positiva e superior, crescendo em conteúdos mentais e desencarcerando-se, até permitir-se a perfeita harmonia entre ser e parecer. Então, observe, amigas e amigos, que
Isso só é possível por meio do autoencontro, do autoconhecimento. A gente alcançar essa condição, né, que cabe à psicologia ou à terapia transpessoal nos ajudar nesse objetivo, né, nós só vamos conseguir esse desiderato, esse objetivo de harmonizar os conteúdos mentais, gerando uma perfeita harmonia entre ser e parecer. Isto é, a nossa personalidade ela tem que ser o resultado da harmonia entre ego e self, já que o que devemos colocar como objetivo primacial é a evolução. Esse é o objetivo da existência. Então, o ego ele tem que estar a serviço do self, e a personalidade será o resultado disso. Então, é preciso que nós mergulhemos no inconsciente por meio do autoexame, do recolhimento, meditação, para esse autoencontro e identificando as nossas peculiaridades de ser imortal. Quais são as nossas reais necessidades de evolução, tendo em vista o contexto no qual nos encontramos. Onde reencarnamos? Em que condições? O nosso corpo, a nossa compleição física, a nossa aparência física, a família onde nascemos, ou seja, a família original, né? E depois tem a família constituída, e o contexto socioeconômico, tudo são evidências do que a vida está esperando de nós. Então, a gente tem esses elementos para nossa autoanálise. Agora, uma pergunta provocadora que eu gostaria de fazer para vocês aí, para todos nós, na verdade, né? Como vai a sua criança interior? Aliás, nós devíamos ter perguntado antes, você sabia que você tem uma criança interior? Alguns aí já sabem, claro. Mas alguns de nós nunca ouviu falar e não vai entender de imediato. Como assim? Eu já tenho 60 anos, né? 70, 45, 35. Como é que eu tenho uma criança? Tem, todos temos uma criança. Isso significa dizer que nós trazemos os registros positivos e negativos da infância. E isso tem forte impacto na personalidade. Então, a gente pode lembrar que um texto de Joana de Ângeles, do livro Autodescobrimento, uma busca interior, quando ela diz lá no tópico Infância Psicológica, ela fala o seguinte: o desenvolvimento intelectual do ser nem sempre é acompanhado pelo de natureza emocional. Ou seja, a gente se desenvolve fisicamente, intelectualmente, mas no contexto emocional a gente fica um pouco atrasado. A conquista do conhecimento cultural faz-se com relativa facilidade, quando se é portador de equilíbrio mental, mediante o estudo, o exercício, as leituras. No entanto, o amadurecimento psicológico é mais complexo, é um pouquinho mais difícil, exigindo contínua atividade moral e cuidadosa realização pessoal. Muitos fatores contribuem para essa ocorrência. Quais serão? Na generalidade dos fenômenos emocionais, né? Então, vamos ver que fatores, na generalidade dos fenômenos emocionais. Entre outros, ela destaca os atavismos culturais e sociais. O que é atavismo? É aquilo que trazemos do passado, inconscientemente. Então, nós temos hábitos diversos, hábitos negativos e positivos, qualidades, mas também imperfeições. E isso interfere na personalidade. A personalidade é formada também desses elementos. Então, o que nos identifica? Como é que nos apresentamos perante o grupo social?
é com a personalidade. E aí nós temos também a persona. Hoje nós não vamos tratar da persona, né? Quase a mesma coisa, porque a persona ela é uma máscara por trás da qual nós buscamos esconder os conteúdos sombrios, aqueles que a gente acha inadequado e que a sociedade já diz que não quer ver, né? Então, as convenções sociais, elas proíbem certas coisas, eliminam certas coisas que todos temos, mas que não devem ser demonstrados. Então, fica tudo na sombra e quem esconde esse conteúdo é a persona. Mas a personalidade é outra coisa. São as características, né? O conjunto de características que me identificam para os outros. Então, entre outros, ela destacou, né, os atavismos, que eu acabei de desdobrar, no que dizem respeito à infância e aos poucos direitos que lhes são concedidos durante a formação da personalidade da criança. Então, veja, criança chega na sala, os adultos conversando, pai, cala a boca, menino, a gente está conversando aqui. Então, partindo desse pequeno exemplo, a gente pode desencadear uma série de lembranças dessas limitações que são impostas à criança, que poda, né? Vai podando, cerceando, limitando, causando constrangimento, limitações, medos na formação da personalidade a partir da infância. Então, de novo, como vai a sua criança interior? Você tem conversado com a sua criança interior? Tem ido lá ao encontro dela para ver o que né, vocês vêm trazendo? O que nós estamos carregando desde então, conosco, com a nossa criança interior? Certa feita, eu falei num processo terapêutico, eu falei com a terapeuta que eu tinha sonhado que eu estava dormindo no subsolo, na garagem de um prédio que parecia um shopping. E eu adormeci porque estava tudo fechado, era tarde da madrugada, e eu escolhi um canto, deitei e dormi. E aí, ao dormir, eu comecei a sonhar, olha só. Aí ela falou, extraordinário, é o sonho dentro do sonho. Continue, eu continuei. E aí, no desenrolar do meu relato, no finalzinho ela falou, você precisa conversar com a sua criança interior. Essa criança, ela está sentindo um pouco de abandono, e aí fala outras coisas mais. E aí a gente começa a compreender a necessidade de verificar o que essa criança interior, a minha criança interior, está trazendo e querendo me dizer, né? Que pode ser os bloqueios, os medos, a timidez, tudo que me paralisa, né? Tudo que me impede de avançar. Será que não está na criança, na minha criança? Então, a gente pode se lembrar de algumas coisas como rigidez no lar, né? Vamos ler ali primeiro. A criança interior ela pode estar escondendo os próprios conflitos. Um pouquinho de silêncio é para lembrar mesmo, é provocativo. É para a gente lembrar alguma coisa aí que incomoda. Né? É sob a máscara da dureza, da insensibilidade. Escondendo os próprios conflitos, sob a máscara da dureza, da insensibilidade. O que isso quer dizer, gente? Então, responde aí com os seus botões. Agora eu vou, junto com vocês, desdobrar. Então, é o mesmo que dizer, será que eu não estou agindo da mesma forma? Aquela forma, não sei, nem todo mundo passou por isso, mas quem teve um lar rígido, uma criação muito rigorosa, castradora, né? Cruel, sei lá, muito enérgica, excesso de rigidez, de repente pode estar refletindo isso com os filhos ou em outro contexto, com as pessoas na sociedade, no local de trabalho, nos relacionamentos interpessoais, né?
E isso aí, ser agressivo, ser de difícil relacionamento, é uma forma de esconder mesmo. É uma forma de esconder os próprios conflitos. Sob a máscara da dureza, eu sou muito duro, né, insensível, então eu estou escondendo o meu lado frágil, a minha criança ferida. Então a gente lembra da rigidez do lar, como também negligência na educação. A nossa educação foi negligenciada, provavelmente, em muitos casos. Isso gera na psique da criança pavores, comportamentos esdrúxulos, que acompanharão, né, até a idade adulta. Então, veja que a criança interior está conosco mesmo. Então, acompanhando até a idade adulta, tornando-a insegura, pusilânime, que é sinônimo de covarde, desorganizada, dependente. Toda vez que esse adulto enfrenta desafios, fugirá deles ou procurará mecanismos escapistas para esconder os temores, enfermando ou considerando-se incapaz, deprimindo-se até. Outras vezes, as reações que assumirá diante das lutas a que esteja convocado fazem-se caracterizar pelo ciúme, pela mágoa, pela raiva, pelo ressentimento, particularidades do ser infantil, não desenvolvido, ainda imaturo, normalmente desamado, não amado, né? Desamado, guarda a imagem da severidade com que foi educado no lar e torna-se ditatorial. Olha aí. Indiferente e impiedoso. Reflete aí, ou seja, estamos refletindo, se a gente estiver agindo dessa forma, dura, insensível, estamos refletindo aí o comportamento ancestral que os pais e familiares tiveram para conosco e que agora, automaticamente, demonstramos, escondendo os próprios conflitos sob a máscara da dureza e da insensibilidade. Então, aí está um exemplo. A criança insegura que permanece no subconsciente, no nosso subconsciente, faz de nós muito infelizes, porque nos impele a comportamentos ambivalentes, instáveis, ilógicos. Aí a gente se pergunta, no silêncio da nossa intimidade, eu sou instável? Eu tenho esses comportamentos ambivalentes? Isso me torna infeliz, porque eu firo as pessoas, eu magoo as pessoas que eu amo, eu ofendo as pessoas. Seguindo aqui, adiante, nós tornamos não só nós mesmos infelizes, mas todos os que nos cercam. Ambivalentes, né? Ora bem-humorado, de repente chutando balde, de repente ofendendo, daqui a pouco rindo, fazendo piada, e nervoso de novo, e daqui a pouco rindo de novo. E, enfim, chamado de bipolar, né? No íntimo, ele teme. A pessoa, assim, no íntimo, teme e exterioriza a agressividade. Sente necessidade de carinho e desvela raiva, ódio. Precisa de apoio, de amparo. No entanto, foge, isola-se. Sofre carência de afetividade, disfarçando-a mediante bem urdida crueldade. Busca compreensão, mas prossegue agindo com inclemência. Quase sempre esse adulto que não amadureceu psicologicamente sente-se deslocado do si profundo. Olha só, esse adulto sente-se deslocado ou desconectado do si profundo, do espírito imortal que é.
ele está mais ego. É um ego muito inflamado, muito inflado, sei lá. E, então, o ego aí tomou conta, né, da área, do campo da consciência. E o self está ele não se cala, mas ele está num porão fechado a 7 chaves. Alguém tem que abrir esse porão para o ser real se manifestar. Então, ele, além de deslocado do si profundo e do meio social onde se encontra também. Para ocultar o desamor por si mesmo, adorna-se de coisas que chamam a atenção. Olha só o paradoxo, né? E busca prazeres que lhe não saciam a fome dos desejos. No fundo, odeia a própria debilidade de caráter, invejando os fortes, detestando aqueles que lhe parecem superiores. Assim, travando lutas íntimas intérminas, quais atormentados Davis contra os Golias das paixões internas, que não consegue vencer. Imagina quanto conflito a gente enfrenta, né? Então, a gente deve encarar os nossos conflitos com serenidade, conforme as orientações da benfeitora Joana de Ângeles. Para isso, nós temos a série psicológica com diversas técnicas. A gente aqui, às vezes, vai adiando. Então, identificada na infância, quando não foi vivida com felicidade nem amor, a causa da sua insegurança. Os resíduos daquele período persistem, amargurando por toda a existência. Por toda a existência. Eu não sei vocês, mas eu tenho visto casos de pessoas com mais de 70, 80 anos que parece adolescente. Dá birra, piripaque mesmo. Então, assim, é real isso aí. Caso a pessoa não se resolva pela decisão de reencontrar-se e amar-se, enfrentando a sua criança interior e fazendo-se crescer, realizar-se. Então, essa é a saída. É essa a saída, né? Isso aí, ó, vai persistindo, amargurando a pessoa por toda a existência, caso a pessoa não resolva pela decisão de reencontrar-se e amar-se. Enfrentando a sua criança interior e fazendo-se crescer, realizar-se. Enquanto essa providência não for tomada, a inquietação infantil ressaltará em todos os seus atos, cada vez apresentando-se sob disfarce diferente. A felicidade, o equilíbrio e a autorrealização merecem todo o investimento de esforço pessoal, de modo a erradicar esses fatores de perturbação que ficam ignorados, porém continuam pulsantes e dominadores. Concordam? Então, gente, vamos lembrar que a gente viu em encontros passados, quando a gente falava sobre persona e sombra. Primeiro sombra, depois persona, não foi? Então, a gente vai lembrar aí, ó, que diferentes eus habitam um mesmo indivíduo. Entendidos esses eus, não como almas diversas, pessoas diversas, né? Mas como conteúdos psíquicos que, às vezes, contrastam entre si. Por isso, parecem diversos eus. O desafio que se apresenta é tornar-se consciente dessas partes, integrando-as na consciência, para que a visão do todo, ou seja, o self, se torne mais clara. É pensar como seres imortais que somos. Lembremos do encontro passado que a gente falou de duas categorias de seres humanos. Os de consciência adormecida
e os de consciência desperta. Em qual grupo você está? Não precisa responder. Agora nós vamos passar... Opa, eu vou deixar de fazer o compartilhamento. Lelis. Eu. Boa noite. É Deise. Oi, Deise. Boa noite. Na verdade, eu queria um esclarecimento. Vamos lá. Você falou da personalidade, né? Sim. Eu vejo, pela explicação que você passou, não sei se é muito coerente assim, o que eu penso, mas eu vejo a personalidade e a identidade como um processo parecido e dinâmico, né? Em constante transformação. É coerente ou não? Isso que eu penso. Primeiro ponto. A outra coisa que eu queria comentar e compartilhar sobre essa criança interior que você falou, que tem todo sentido, é que, por exemplo, eu vivi uma infância com um pai muito violento. E, por exemplo, toda vez que eu perguntava alguma coisa para o meu pai dizia isso que você falava, assim, cala essa boca, então você vai apanhar, né? Fazer aquela gesticulação. E o que isso me causou quando eu era mais jovem? Uma inibição, uma timidez, sabe? Diante da vida que eu fui superando com os desafios profissionais e acadêmicos, né? Porque eu tive que superar e para me desenvolver, porque era uma necessidade de sobrevivência, sabe? Então, isso que você fala da criança interior, da formação da personalidade, é uma coisa muito verdadeira, porque eu passei por isso e em muitos desafios da minha vida ainda me vejo como uma criança interior, mesmo já tendo superado tantas coisas, mas, assim, você tem etapas da sua vida que você tem que superar mais ainda, né? Mas eu me vejo muito naquela inibição lá, né? Por que minha voz foi inibida? Porque eu fui censurada, eu fui ameaçada. Então, inibiu a minha voz por um período de tempo, sabe? E quando eu comecei a falar, eu já falava demais, né? É como se soltasse aquilo que eu não conseguia, né? Todos os anos. Então, são dois pontos aí. Essa questão da criança interior só é uma questão mesmo de compartilhar com os colegas. Mas essa da personalidade, da identidade, eu vejo como quase uma analogia e uma construção constante. Assim como você falou do amadurecimento emocional, que é mais complexo e mais difícil. Tem pessoas que morrem sem amadurecimento emocional, né? Que eu vejo, quando você analisa essa questão do amadurecimento, como uma questão de estudo comportamental nosso, para a gente se adequando e se conhecendo também. É isso que vai fazer a gente fazer melhores escolhas e amadurecer também. Obrigada. De nada. Quanto à questão do processo contínuo de amadurecimento, é isso mesmo. Aliás, mais uma vez, vamos fixar, esse é o objetivo da existência. Permitir que esse processo flua. Nós temos que evoluir conscientemente, envidando esforços para que essa evolução se dê. Quanto mais consciente, melhor. Então, a personalidade, veja só, Deise, isso é importante. A personalidade é mais uma experiência. E todas as personalidades compõem um conjunto de experiências que, somadas, resultam na individualidade. E a individualidade é a psique total, é o espírito imortal, é o self. Então, olha só a diferença, personalidade e individualidade. A individualidade é o resultado das múltiplas personalidades acumuladas, vivenciadas. Ok? Então, eu passo a palavra ao nobre colega Eurípides. É com você, meu irmão. Obrigado. Muito boa noite a todos, então. Vamos dar continuidade ao tema da noite.
Vamos passar inicialmente alguns slides que vão nos subsidiar no desenvolvimento de um subtema. Personalidade é um padrão de traços relativamente permanentes e características únicas que dão consistência e individualidade ao comportamento de uma pessoa. Traços são aqueles elementos que contribuem para as diferenças individuais no comportamento, coisas que às vezes chamamos de criatividade, honestidade, vaidade, por aí vai. Mas em cada pessoa, os traços se manifestam e se organizam de modo particular. Cada pessoa tem uma personalidade única. Além dos traços, temos as características, que são qualidades como temperamento, inteligência e a própria psique, que também variam entre si, né, entre as pessoas. Então, vamos falar do subtema etapas da vida. As principais etapas da vida humana são infância, adolescência, fase adulta e velhice. Para Carlos Amadeu Botelho Byton, o Carlos Byton é um pensador que alia seu trabalho clínico à formulação de uma teoria simbólica sobre o desenvolvimento psicológico normal e patológico. Então, para ele, as etapas da vida são 7. Então, de acordo com o autor, nós vamos encontrar essa classificação diferente. Mas, basicamente, são essas as fases. Infância, adolescência, fase adulta e velhice. A primeira etapa da vida, a concepção do futuro bebê, costuma sofrer influência determinada ou determinantes muito antes da união e até mesmo antes dos pais se conhecerem. Então, vejam bem que essa afirmativa é do Byton, que ele fala no seu livro sobre o desenvolvimento psicológico. Conta-se que certa feita, Freud estava fazendo uma conferência, né? Ele está fazendo uma conferência quando, de repente, gente, no meio do público, levantou-se uma senhora, né? Primeiro ela levantou o braço educadamente e perguntou, Dr. Freud, eu queria fazer uma pergunta. Freud respondeu, pois não? E a mulher, quando eu devo começar a cuidar da saúde mental de meu filho? Freud respondeu, seu filho tem quantos anos? Respondeu com uma pergunta. E a mulher obtemperou, está com 2. No que Freud disse, devia ter começado na gravidez, ou seja, na fase embrionária e depois de desenvolvimento do feto. Então, o desenvolvimento da personalidade aborda a interação do arquétipo da criança com o arquétipo central, o self. O arquétipo da criança nos traz o tema da criatividade, da vulnerabilidade, a dependência, da diferenciação e transformação da psique. E o arquétipo central organiza e subordina essa criatividade ao desenvolvimento da identidade, em função do processo de individuação e de humanização, que inclui a interação com a sombra, muito necessário, por sinal. As etapas da vida. Cada etapa da vida apresenta desafios peculiares e, à medida que o corpo se estrutura e se transforma com as características específicas que definem cada fase, a psique participa ativamente de uma jornada, aproveitando cada uma delas. É o que nos fala Claudio Sinotti no livro Espelho da Alma, que indicamos a toda a leitura. É um texto bem grande, né? De 12 páginas, mas que vale a pena cada cursista dar uma leitura.
O desenvolvimento humano é um processo de muitas mudanças, pois a vida é dinâmica. Essas etapas, porém, são vividas por cada pessoa dentro do seu ciclo de vida individual e também coletivo. Embora estas tenham uma divisão, como falamos, né, elas podem se misturar ou ser diferentes no aspecto cronológico de cada um. De maneira geral, a personalidade é percebida como um conjunto dinâmico, organizado e exclusivo de elementos que influenciam nosso raciocínio, nossa motivação e nosso comportamento em várias situações. E Jung irá nos dizer: a personalidade se desenvolve no decorrer da vida, a partir de germes, né, de princípios, de embrião, cuja interpretação é difícil ou até impossível. Somente pela nossa ação é que se torna manifesto quem somos de verdade. De início, não sabemos o que está contido em nós, que efeitos sublimes ou que crimes, que espécie de bem ou mal. Personalidade para Jung é o conjunto de características psíquicas e modos de ser que formam um conjunto de particularidades do caráter e das atitudes. Ela se desenvolve durante a nossa reencarnação pela vivência dos automatismos, bem como pelos caminhos, decisões e ações que tomamos. E em toda essa trajetória, a personalidade vai ganhando seus contornos, somando experiências e trazendo à consciência tudo o que está contido em nós. O Claudio Sinotti, no livro Espelho da Alma, como eu bem disse anteriormente, ele desenvolve somente as seguintes etapas da vida. Os desafios da infância, que essas etapas que ele desenvolve lá foram que nos serviram de suporte para o desenvolvimento dessa segunda parte. Então, os desafios da infância é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Adolescência. A fase da adolescência normalmente vai dos 12 aos 20 anos. Outros dizem entre 12 e 18 anos. E a fase adulta, essa fase tem início por volta dos 18, 20 anos de idade. Então, gente, os desafios da infância. Na perspectiva espírita, nos fala Claudio Sinotti, possuímos vivências pretéritas, que permanecem guardadas no inconsciente e cujos conteúdos são o ponto de partida para o desenvolvimento da personalidade em cada existência. Como bem esclarece Joana de Ângeles no livro O Ser Consciente, cada pessoa reencarna com as características herdadas das experiências anteriores e submete-se aos condicionamentos de cada fase, por ela transitando com seus sinais tipificadores. Ao nascer, o ser humano é acolhido e amparado, e são ações normais dos pais. Desfruta do prazer de ser cuidado e é protegido por alguém. Mesmo sem ter consciência desse prazer e dependência que está submetido, o bebê logo faz movimentos em busca de autonomia. Logo no início, deseja superar suas limitações. Ao obter consciência de seu eu, cria fantasias e desejo de crescer e ser como aquele adulto que convive. Assim, nossas personalidades de reencarnações anteriores influenciam na construção e no desenvolvimento da personalidade atual, como muito bem falou o Leles no seu repasse da informação. Ao lado da herança inconsciente, os fatores genéticos, né?
componente genético, gente, não é uma fatalidade, tá? É uma probabilidade. E genéticos e o psiquismo dos pais, especialmente o materno, durante a gestação e da primeira infância, possuem influência significativa para as futuras vivências do ser. Por isso mesmo, a educadora italiana Maria Montessori propunha com sabedoria que a educação das crianças deveria ter início com o próprio processo de educação dos pais, pois a psique dos pais, desde a gestação, influencia fortemente no desenvolvimento da criança. E tem uma frase da Montessori, que está lá no capítulo 3 do livro Espelhos da Alma, colocado lá pelo Claudio Sinotti, que é o seguinte: a criança que se encarna é um embrião espiritual que precisa de seu próprio ambiente especial. Na concepção de Jung, a criança vive inicialmente uma participation mystic, ou seja, uma participação mística, que significa uma identificação total com a vida dos pais. Inconsciente do self, que é. Para o analista junguiano chamado Eric Newman, esse período, gente, estende-se além da gestação, pois todo o primeiro ano da infância precisa ser considerado como fazendo parte da fase embrionária. Então, em O Livro dos Espíritos, questão 208, Allan Kardec pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E obtém como resposta: ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já o dissemos, o espírito tem que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação, constituir-lhes isso uma tarefa. O Johann Heinrich Pestalozzi, ou seja, o João Henrique Pestalozzi, que ensinou, foi mestre de Allan Kardec lá no castelo de Yverdon, na Suíça. Allan Kardec depois passou a ser o seu auxiliar e aplicou também na sua vida de professor todo o conhecimento, toda a técnica aprendida com Pestalozzi. Ele, ao ser procurado por uma mulher que estava preocupada, quanto à época, ela estava preocupada quanto à época de iniciar a educação do seu filho. E ela perguntou o seguinte: qual a idade? Perguntou a ele, então, qual que seria, como ela deveria proceder quanto a essa educação do seu filho. E o Pestalozzi perguntou: qual a idade da criança? Ela respondeu: 3 anos. Então, o Pestalozzi disse: vai correndo, concluiu o Pestalozzi, né? Você já está atrasado há 3 anos. Parece um pouco com o que o Jung, né, falou para aquela mulher. Na verdade, gente, dentro do conceito reencarnacionista que nós possuímos, diríamos que aquela mulher que perguntou a Pestalozzi, ela estava 3 anos e 9 meses atrasada em sua tarefa educacional. Diremos mais: em muitos casos, esse processo de interação começa mesmo antes da concepção, quando os pais podem se encontrar com o futuro reencarnante num processo de aproximação, de aceitação, como no caso de Segismundo, contada pelo espírito de André Luiz, no livro Os Missionários da Luz, o 3º livro da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografia do Chico Xavier, lá no capítulo 13, em uma encarnação precedente do casal Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelino e Raquel foi parar no prostíbulo devido a isso. Então, desencarnaram todos eles, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio.
E no plano espiritual, o casal prometeu receber Segismundo como filho, né? O Adelino e a Raquel prometeu que receberia o Segismundo como filho. Só que, quando eles se encontravam no plano espiritual, aquela vibração tensa entre o Adelino e o Segismundo impedia uma aproximação maior do futuro reencarnante com os futuros pais. Só depois que Segismundo, genuflexo, né, pediu perdão a Adelino, foi que houve uma aceitação maior e ele pôde se ligar mais especificamente à futura mãe, Raquel. Então, fica aí patenteado, né, a importância do encurtamento dos laços mesmo antes da reencarnação. E, normalmente, durante o processo de fecundação, de concepção, é importante esse encurtamento, esse entendimento de que já o processo de formação da personalidade do futuro reencarnante começa aí. No livro O Consolador, Emmanuel responde a seguinte pergunta: qual a melhor escola de preparação para as almas reencarnadas na Terra? E ele dá, né, como resposta o seguinte: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Para o analista junguiano, gente, esse Eric Newman, como eu falei, esse período estende-se além da gestação, pois todo o primeiro ano da infância precisa ser considerado como fazendo parte da fase embrionária. Aí Claudio Snott vai nos dizer: como nessa etapa o ego ainda não elabora de forma consciente o que vive, as experiências são sentidas e arquivadas no inconsciente e, de acordo com seu teor, podem alimentar crises do passado, das questões ainda não resolvidas de outras encarnações, ou, quando bem conduzido o processo educativo, sanar as suas feridas, deixando gravadas as experiências positivas que auxiliarão no futuro enfrentamento de desafios. Se, por exemplo, um espírito com experiências de abandono no passado revive a mesma situação em sua fase inicial de vida, é bem provável que o antigo conflito reacenda, ampliando a força daquele complexo dominador. Até os 7, 8 anos, quando o processo reencarnatório se completa, tudo que os pais falam e fazem reflete na criança. A criança vai repetir e vai fazer também. É que até essa data, gente, o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ainda não está jungido, matéria, molécula por molécula, ao nosso corpo físico, de forma completa, que vai se dar, segundo alguns entendidos, aos 7, 8 anos. Então, a participação dos pais é de suma importância na formação da personalidade dessa criança, né, do educando. Na questão 582 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec inquire as entidades que ditaram o livro: pode-se considerar como missão a paternidade? E eles respondem: Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirigem para a senda do bem. Vale ressaltar que a relação primeira, original, de mãe e filho, gente, é decisiva nos primeiros meses da vida de uma criança. Isso não quer dizer que os pais estão isentos, né, de participação ativa, não. Mas, por ser cândida, por ser mais sensível, por estar em relação direta mais à criança, é nesse período que o ego da própria criança se forma e, pelo menos, começa a se desenvolver. E ele precisa desse apoio, né, de uma mãe como fonte perene de afetividade. Então, o amor materno é tão importante, gente, é tão indispensável quanto o sol é para a vida das plantas.
A mãe tem a sublime missão de ser a dispenseira de afeto. O pai também o tem. A carência, para vocês terem ideia, a carência ou insuficiência do amor materno é responsável por distúrbios psicológicos do adulto, inclusive a neurose, tornando-o incapaz de adaptar-se à sociedade. A mãe precisará ainda estar preparada para, porque muitas mães não estão, tá? A mãe tem que estar preparada para ver o filho crescer, desprender-se de seus braços, buscar outros relacionamentos, desejar-se, autoafirmar-se. Então, o amor de mãe, para ser autêntico e corresponder aos desígnios da providência, há de ser, sobretudo, gente, doação, nunca possessão. Possessão que vai deixar o filho sem decisão própria, à mercê das decisões maternas ou paternas. Então, é muito importante que acompanhemos nossos filhos em todas as fases do seu desenvolvimento, né? Do desenvolvimento da sua personalidade, mas jamais de forma possessiva, mas sim auxiliando na medida do possível. Joana de Ângeles destaca a importância da constelação familiar, responsável pela estruturação do lar e criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento da personalidade, especialmente nessas fases iniciais da vida. Para os pais, assevera Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar, o amadurecimento psicológico, mediante a consciência do dever, na aquisição do trabalho digno, que confere segurança à prole, torna-se impositivo, imediato, mesmo antes de ser assumido o compromisso familiar. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, ele nos diz o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vivendo a predominância do egocentrismo, os pais devem auxiliar a perceber que o mundo não está reservado a serviço da criança. As pequenas frustrações, os limites colocados na forma como se relaciona com o mundo, assim como os estímulos a explorá-lo e descobri-lo, terão grande influência na estruturação da personalidade. Mas tudo isso com método, com harmonia, sem precipitação. Desse modo, o que devemos fazer para preservarmos os vínculos familiares? Devemos, inicialmente, priorizar as necessidades fundamentais de nossos filhos. Segundo, preocuparmos-nos com o futuro dos filhos, mas proporcionar-lhes no presente um ambiente repleto de amor, compreensão, ternura, paz e alegria. E é imprescindível, caros irmãos, a presença dos pais, efetiva e afetiva no lar. Porque muitos pais delegam às escolas, a outrem, a responsabilidade da educação dos filhos. E isso está errado. Os próprios espíritos nos falam que o lar é a primeira escola. É dentro do lar que nós, os pais, temos que dar esse start, esse início, esse apoio, desenvolver na criança, dar-lhe, possibilitar-lhe a educação material, mas também a educação moral, a educação espiritual. Vamos fazer uma tomada de consciência das nossas responsabilidades, para que no futuro não tenhamos o dissabor de vê-los, né, os nossos filhos, desviados do bom caminho. Que nós, os pais, saibamos exercer bem o nosso papel integrativo, dividindo nossa atenção entre todos, amando pessoalmente cada um, construindo e reconstruindo a cada instante a unidade da família, tendo como base o amor recíproco entre seus membros. Então, nos fala Emmanuel, no livro Fonte Viva, um daqueles 5 livros importantíssimos, né, que dá o desenvolvimento do Evangelho pelo Espírito de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz e vai por aí. Ele nos diz no capítulo 156,
A equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. E vamos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, né, com relação ao respeito, à consideração para com os pais, o seguinte: espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres, onde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados, a educação que lhes dareis, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Assim, em todas as fases da infância, os pais têm um papel importante, preponderante, não deixar que a criança esqueça sua origem espiritual e divina. Somente nós que somos espíritas, a todo momento, temos que deixar isso vívido na mente da criança. E os pais espíritas, desse modo, para que isso aconteça, devem procurar levar as crianças ao centro espírita para participar da evangelização infantil, deve levar a criança para tomar o passe no horário próprio para as crianças. Enfim, fazer o culto cristão no lar, deixando que as crianças participem também do culto. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento da personalidade da criança. Então, o desafio educacional não deve se limitar, gente, a preparar as crianças para serem alguém no mundo. Essa é uma visão egóica e restrita do ser. A grande tarefa é promover a construção da individualidade, pautada na identidade profunda do ser que somos, e que possui alicerces importantes na infância. A adolescência, a segunda fase desenvolvida pelo Cláudio Sinotti. E ele coloca aqui um dizer do Rousseau: na juventude deve-se acumular o saber, na velhice fazer uso dele. Aí Cláudio nos coloca: a vida proporciona uma verdadeira revolução após a infância. Tanto que o período é também conhecido como crise da adolescência, e que os estudiosos normalmente estabelecem como uma fase vivida entre 12 e 18 anos, né? Entre 12 e 20 anos para as mulheres e 14 e 20 anos para os homens. Então, a adolescência é marcada, gente, por muitas transformações inesperadas. Todos nós o bem o sabemos, né? Um novo corpo surge, uma nova voz e diversos incômodos que trazem inquietações, incertezas. Desejam formar novos vínculos com seus grupos. Muitos se sentem inseguros e incapazes de realizações, indecisos acerca de suas escolhas. Sua referência é o adulto que vê e aqueles que são admirados pelo grupo. Tende a despertar os que são de sua intimidade e a supervalorizar e imitar os adultos que seus amigos admiram. Nessa fase, não presta muita atenção em valorizar sua curiosidade ou admirar seu tempo. Não vê motivação para valorizar seu corpo, que, ao seu olhar, sempre tem um problema e não tem muito pelo que admirá-lo. Espera avançar em busca de novas fronteiras, novas relações e fantasias. Quanto às ordens, gente, ao adolescente, ela deve ser de acordo com o grau de maturidade do educando. Então, ao adolescente, em especial, quando tenhamos que dizer não, tá? Quando tenhamos que dizer não, é imperioso que lhe informemos honestamente as razões da interdição. Motivos aceitos evitam frustrações, rancores, rebeldia. Então, o jovem adulto
que já é uma nova fase, ele já experimentou novas vivências. Ele sabe que precisa se adaptar a novas realidades, que o mundo é tão colorido como não é tão colorido como achava ser, né? Que pode sofrer desilusões e etc. Então, o jovem adulto, ele também vive a incerteza do amanhã e preocupa com a sua vida profissional e amorosa. Apesar de valorizar o corpo, também não dá muita importância para a sua beleza física, seu vigor, ânimo e saúde, nos fala lá o Cláudio Sinotti, no seu capítulo, né, do livro Espelhos da Alma. Mais adiante, o Cláudio Sinotti irá nos dizer: estando completa a reencarnação, as tendências e vocações do espírito tornam-se mais claras nessa etapa, mas, ao mesmo tempo, surgem muitos questionamentos ao jovem, que às vezes luta contra si mesmo e contra o mundo. Ao lado dos desafios que se intensificam, existe um corpo que muda numa velocidade impressionante, nem sempre encontrando o adolescente preparado emocionalmente para tal. Na adolescência, o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, já está jungido ao corpo físico plenamente. As tendências e vocações do espírito reencarnado começam a aparecer com maior intensidade. O Thomas Armstrong, no livro Odisseia do Desenvolvimento Humano, faz uma imagem simbólica muito propícia quando diz que, pelo menos desde o período entre 12 e 20 anos, o cérebro do adolescente médio está pisando fundo no acelerador emocional, enquanto os freios instalados ainda não foram completamente instalados. E se a gente começar a analisar a situação do jovem nessa fase, é assim mesmo. O acelerador está lá a 200 por hora e nada de pisar no freio, porque ainda não parou para fazer uma tomada de consciência. Esse Thomas Edison, gente, ele foi um romancista, tá? Nascido em Leeds, e escreveu esse livro, Odisseia do Desenvolvimento Humano. Então, esse acelerador que ele fala, gente, não é movido apenas pelas mudanças do corpo do adolescente. É que, estando a estrutura física preparada, conteúdos psíquicos que permaneciam inconscientes tornam-se habilitados para vir à consciência. Isso diz respeito tanto à sombra densa, que traz consigo os equívocos e vícios do passado, quanto às conquistas e qualidades do espírito. E se pudermos listar alguns dos desafios dos jovens, recorreremos à análise psicológica da Joana de Ângeles, que estabelece o seguinte, gente: surgimento da afetividade, do interesse sexual, dos conflitos na área do comportamento, como insegurança, ansiedade, timidez, instabilidade, angústia, facultando espaço para desenvolvimento e definição da personalidade, aparecimento das tendências e vocações. Afetividade e sexualidade. A afetividade e o interesse sexual, que na infância tinham os ares da ingenuidade, ganham uma força intensa na adolescência, impulsionado pela carga hormonal. O desafio da psique é preparar-se para viver as importantes experiências do enamoramento e canalização da energia sexual. Hoje, não existe mais espaço para a castração do passado, quando esses temas eram tabus. E muitos de nós aqui vivemos esses tabus. Mas, por outro lado, os excessos devem ser evitados, pois tornam-se tão ou mais prejudiciais para o desenvolvimento da personalidade, às vezes colocando o jovem no exercício de papéis para os quais ainda não se encontra preparado. No livro Vida e Sexo, na apresentação, o Espírito de Emmanuel nos diz, com relação às normas em torno do sexo,
E ele faz uma síntese dizendo: não proibição em torno do sexo. Sim, educação. Não abstinência imposta. Sim, emprego digno. Não indisciplina. Sim, controle. Não impulso livre. Sim, responsabilidade. E ele termina dizendo: fora disso, é teorizar. Na adolescência, o despertar da sexualidade é como o romper de um dique, no qual se encontram represadas forças incomensuráveis, que se atiram desordenadas, procurando ou produzindo danos e prejuízos em relação a tudo quanto encontram pela frente. Evidentemente, há um largo período de proibição imposta pela hegemonia do pensamento religioso, arbitrário, ao ser ultrapassado pelo imperativo do progresso, surge a busca pelo desenfreado gozo a qualquer preço. E nós temos visto isso por aí. Surge a entrada aos apetites sexuais como se a existência terrena se resumisse unicamente nos jogos e nas conquistas da sensualidade, terminando pelo tombo nos comportamentos doentios e promíscuos do abuso. A sociedade contemporânea encontra-se em grave momento de conduta em relação ao sexo, particularmente na adolescência. Superada a ignorância, nos fala o Cláudio Sinotti lá no seu livro do passado, contempla assustada os desafios, os desastres morais do presente, sofrendo terríveis incertezas acerca do futuro. Então, a orientação sexual sadia é a única alternativa para o equilíbrio na adolescência, como base de segurança para toda a reencarnação. Sem dúvida, o sexo faz parte da vida física. Entretanto, tem implicações profundas, os reflexos da alma, já que o ser humano é mais do que um amontoado de células que lhe constitui o corpo. Nós, bem como espíritas, o sabemos. Por essa razão, os conflitos se estabelecem tendo-se em vista a sua realidade espiritual, com anterioridade à forma atual, né, vamos dizer assim, e complexas experiências vividas antes, né, que não foram felizes. Então, inseguranças e medos, muito comuns na adolescência, né, procedem das atividades mal vividas nas jornadas anteriores. Isso pode acontecer, que imprimiriam, vamos dizer assim, nas matrizes emocionais ou limitações orgânicas, deficiências ou exaltação da libido, né, da energia sexual, da energia psíquica, preferências perturbadoras que exigem correta orientação, assim como terapia especializada. Então, todo distúrbio na área sexual, ela precisa de uma orientação do especialista, né, especializado nesse mistério. Então, os pais também não podem esquecer que o diálogo aberto e claro, para que as dúvidas e dificuldades do jovem possam ser sanadas, um espaço para que possam expor e aprender a lidar com suas emoções, torna-se de grande importância para que o jovem ganhe autoconfiança, que deve estar acompanhada da consciência e responsabilidade de seus atos. E tudo isso não é de um dia para o outro, gente, é um desenrolar paulatino. E mais adiante, ele irá nos dizer: e para a personalidade desafiada em tantos aspectos, nessa rica etapa da vida, Joana de Ângeles propõe continência, ou seja, integridade, né, moral, comedimento, ou seja, prudência, autocontrole de atitudes, constituem preparativos indispensáveis para a formação da personalidade e do caráter do jovem, nesse período de
claro-escuro, discernimento, para o triunfo sobre si mesmo e sobre as dificuldades que enfrentam todas as criaturas durante a marcha física na Terra. É o que nos fala Joana de Ângeles no livro Adolescência e Vida. Nessa fase, portanto, de tantas dualidades, é preciso moderação, integridade moral, prudência nas atitudes para a formação da personalidade e do caráter do jovem. Aos pais cabe a tarefa educativa inicial. Todavia, mal equipados de conhecimentos sobre conduta sexual, castram os filhos pelo silêncio constrangedor a respeito do tema, deixando-os desinformados. E assim fazendo, eles vão procurar na rua a informação, a fim de que aprendam com os colegas pervertidos, muitas vezes, e viciados, ou os liberam, ainda sem estrutura psicológica, para que atendam aos impulsos orgânicos, sem qualquer ética ou lucidez a respeito da ocorrência e das suas consequências inevitáveis. E isso a gente já viu muitos pais falarem, somente os pais falaram, né? Quando o jovem atinge certa idade, faz com que ele já adquira essa experiência sexual com alguém que eles nunca viram antes. Tendo em vista, então, caros companheiros, a permuta de hormônios e o fenômeno biológico procriativo, o sexo deve receber orientação digna e natural, sem exagero de qualquer natureza ou limitação absurda, igualmente desastrosa. O ser humano destina-se a patamares mais elevados, nós bem o sabemos, do que aqueles que norteiam o pensamento materialista, quais sejam o equilíbrio interior, o domínio de si mesmo, o idealismo, a harmonia pessoal, a boa estruturação psicológica e, naturalmente, os recursos materiais para tornar esses propósitos realizáveis. Para tanto, o propósito de vida do jovem deve centrar-se na busca do conhecimento, na vivência das disciplinas morais, a fim de preparar-se para as lutas, nem sempre fáceis, do processo evolutivo. Ainda na reflexão, também na alegria de viver, nos prazeres éticos, na recreação, nos quais encontra resistência e renovação para os deveres que são parte integrante do seu processo de crescimento pessoal. O espírito de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 12, nos diz que os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Então, qual a melhor maneira de criar um relacionamento harmonioso entre pais e filhos? Fazendo do ambiente familiar um reduto de diálogo, de troca, de aprendizado, de flexibilidade, tudo regado à amizade, responsabilidade e amor. Certamente, muitos outros fatores fazem parte do embate juvenil, que, passando da fase infantil, necessita muito mais da participação consciente do jovem para que possa descobrir-se e superar-se. Aos pais cabe a tarefa de criar um ambiente propício para tal, o que deve incluir o olhar espiritual da vida. Vale ressaltar que é muito comum o jovem questionar a religião dos pais, que aceita na infância. Mas quanto mais vivenciar um ambiente de religiosidade, gente, que seja compatível com os exemplos que recebe, mais terá subsídios para lidar com a dinâmica da vida e fazer as suas descobertas pessoais, mesmo que futuramente. Na fase adulta, fala Cláudio Sinotti. Primeiro, ele coloca aqui um trecho do Antonin de Saint-Exupéry, não sei se falei certo, dizendo: é todo aquele que quebra os dentes mordendo o passado, pois o passado é um bloco de granito. Aproveite o dia, como este lhe é oferecido,
em vez de querer recuperar o irrecuperável. E o Sinote nos fala, na fase adulta, o corpo chega ao ápice da energia física e a mente e a memória parecem favorecer todos os esforços. No entanto, nem sempre essa conjugação favorável é bem utilizada, no sentido de canalizar as energias física e psíquica de modo a favorecerem o desenvolvimento da personalidade de forma saudável. Um primeiro ponto que temos que nos questionar é: o que é ser adulto? Será que ser adulto é ter um emprego capaz de nos sustentar, uma família, patrimônio e condições seguras de vida e poder viajar quando desejar? Muitas vezes, esse é o ideal do ego, cuja busca por segurança parece movê-lo mais que qualquer outra coisa. Costuma-se dizer que um grande mal ataca o ego e se chama, gente, TPM. TPM. E muito pior do que ocasionada pelos hormônios, tá? Essa TPM que eu estou falando aqui é ter, P de poder e M de manter. TPM é ter, poder e manter. E pensando bem, quantos de nossas vidas é direcionada a essa trilogia? Não é mesmo? Mas se pensamos na nossa identidade profunda, cabe nos questionar o que o nosso eu maior espera que possamos estar aptos a viver na fase adulta. Que características ou valores devemos desenvolver, já que ter desenvolvido nessa etapa, para que efetivamente estejamos em sintonia com a nossa identidade? E se pudermos resumir alguns dos desafios, gente, da personalidade na fase adulta, podemos citar: entrar em contato com tudo que foi vivido no passado. Então, outro desafio: tornar-se responsável pela própria biografia. Saber dividir o espaço entre a busca externa do ego e a busca interna da alma, otorgando-se as condições de exercer o papel de educador de si mesmo. O adulto, gente, espera por ocasiões que planejou, mas já se torna mais consciente dos limites e dificuldades da vida. Ele atenta para o início de um declínio de sua força e vigor físico e começa a se preocupar com as pequenas rugas que surgem, com as pequenas mudanças físicas e dificuldades que sofreu em algumas relações. Então, são momentos de profundas reflexões, de certo amadurecimento psicológico. Seu olhar não se fixa tanto nas conquistas exteriores. E sua busca agora é tentar recuperar suas perdas, retardar o envelhecimento, ter saúde. Muitos esforçam-se por ter o corpo que perdeu e a liberdade dos tempos da juventude que tão depressa lhe escapou. A maturidade, segurança, conquistas, equilíbrio e sabedoria que adquiriu com suas experiências não são observados como algo de tanta importância. Na idade adulta, não podemos mais nos dar ao luxo de nos acreditarmos espectadores passivos, como se um filme passasse à nossa frente e fôssemos somente assistentes. Então, daí é que se chega à etapa do envelhecimento. Envelhecimento que é considerado por nossa cultura como a mais difícil e é quase impossível ver o que se pode ter de bom nessa fase da vida. Os limites que o corpo apresenta, tais como a falta de vigor, as perdas e separações de pessoas queridas, que trazem ao psicológico de alguns idosos o interesse por isolar-se ou deprimir-se. Nesse momento, a vida
pode ficar ainda mais pesada se não valoriza suas pequenas e grandes conquistas, se não supera a insegurança a fim de transmitir às novas gerações o seu saber. O que quase sempre o idoso não sabe, gente, é que seu mais valioso tesouro está guardado em seu íntimo, em suas histórias, nas conquistas intelectuais, conquistas morais, conquistas espirituais. E apesar do tímido movimento que apresentam alguns idosos atualmente, seu olhar está para o passado que viveu e para as perdas que sofreu. Provavelmente, pensar no passado e a falta de perspectivas para o futuro são os motivos da tristeza que vemos em muitos olhares, né, de muitos velhos. Mas não podemos transferir aos outros o fardo de todo o fracasso. Pois, como muito bem observa Joana de Ângeles, ao atingir a idade adulta, deve estar em condições de viver as suas responsabilidades e os desafios existenciais. É comum, no entanto, perceber-se que o desenvolvimento fisiológico raramente se faz acompanhar do seu correspondente emocional, o que se transforma em conflito quando um aspecto não é identificado com o outro. Ela nos fala isso no livro O Ser Consciente, lá no capítulo 1. Como bem anota Joana de Ângeles, por falta de esforço, encontram-se indivíduos adultos vivendo o período arquetípico da infância ou na idade avançada, ainda com as aspirações do adulto, quando o organismo já não dispõe de forças naturais para esse tipo de comportamento. O Lelis, na sua fala, tocou nesse assunto, né? Ele conhece pessoas de 70 anos que se comportam como jovens de 20. É comum, em nossa sociedade, verificarmos adultos que ainda são extremamente dependentes dos seus pais e ainda tentam justificar que cuidam deles, quando, na verdade, possuem um medo imenso de se libertar. A questão não se restringe somente a morar na casa dos pais, mas, principalmente, a dependência psicológica, que faz com que quaisquer decisões estejam submetidas à aprovação familiar. Nosso pai e nossa mãe internos, que habitam nossa psique, continuam a fazer escolhas por nós, enquanto não conseguimos nos libertar e estabelecer relações de alteridade, de altruísmo. Outros são prisioneiros dos próprios vícios e condicionamentos. O hedonismo, gente, a busca incessante pelo prazer, no seu sentido mais vil, ainda tem um grande número de adeptos em nossa civilização nos dias que correm. Isso demonstra como a consciência de sono ainda predomina. São crianças espirituais em corpos adultos, sem se darem conta disso. Mas mesmo aqueles que se conseguiram se libertar da dependência dos pais, têm outros grandes desafios pela frente. É que, culturalmente, somos muito influenciados por ideias egóicas. A educação e a visão coletiva, de uma forma geral, querem nos formar para sermos alguém no mundo. E isso vai sendo forjado desde a infância, quando a sombra do que os nossos pais não realizam ou não realizaram nos atormenta, como muito bem analisou Jung. Quantos pais impõem a seus filhos, né, um curso ou outro, aquilo que eles deixaram de ser e querem que os filhos sejam? Muitas vezes, no futuro, eles vão largar o que fizeram para atender aos desejos dos pais e vão fazer aquilo que querem. Então, a cultura mediática, vamos dizer assim, alimenta ainda mais esse processo, fornecendo modelos que venderam na vida, quase sempre dissociados da ética e da moral, o que para a formação do ser profundo, do self, é um verdadeiro desastre. Então, a conquista da maturidade requer que aprendamos a canalizar de forma sábia a energia psíquica, para saber dimensionar e priorizar
as demandas externas, internas, em sintonia com o processo de individuação, de autorrealização, para que a personalidade se desenvolva, gente, e estruture em sintonia com a identidade, torna-se necessário dedicar uma atenção especial ao conhecimento de si mesmo, o que temos apregoado aqui há muito tempo em nosso curso. Eu parei por aqui. Tá? Oi, Eurípides. Eu de novo. É Deise. Eu só queria fazer uma reflexão daquilo que você falou aí, sobre essa questão, muitas vezes, passiva do ser humano, né? E lidar com seus conflitos e agir diante das situações e enfrentar sua própria realidade, ser independente nesse amadurecimento. Eu gosto muito eu acho que um dos livros que eu li aí do Augusto Cury, ele traz uma interpretação bem interessante. Ele diz assim mesmo: por que a gente se coloca... Imagine que você está num teatro, né? E por que você está sempre na plateia? Assistindo as pessoas falarem da sua vida. Por que você não vai lá para o palco e é autor da sua própria história? Ele fala que grande das pessoas estão na plateia, ouvindo e vendo a vida passar. E não são proativas a ponto de dizer: não, eu vou ser o espetáculo agora, né? Eu vou conduzir minha vida. É só uma reflexão, tá bom? É verdade, Deise. Muitos de nós temos a chamada vida não vivida. Preferimos ficar no mesmismo, preferimos nos apegar a paradigmas arcaicos e carcomidos, né, ultrapassados, que já não se fazem mais necessários na atualidade, e não somos atores da nossa própria existência. Como você bem falou, nós somos os construtores, nós temos que construir o nosso progresso, o nosso crescimento, e vivemos deixando a vida nos levar, ao invés de viver a vida. Então, a chamada vida não vivida, que muitos de nós exercemos e passamos e sem nos aperceber. Mariane. Boa noite, gente. E é muito interessante isso que a Deise colocou e o que você está falando, Eurípides, porque é impossível a gente passar pela vida sendo espectador. Aliás, é comum esse comportamento, mas a conta vai chegar. Então, a origem das nossas doenças emocionais, elas vêm justamente daí, dessa questão da gente querer... Eu não sei se é por defesa, é medo de enfrentamento, ou é tudo ao mesmo tempo, não é? Mas é impossível a gente chegar. Então, a gente precisa... Eu anotei muita coisa. Aliás, hoje eu nem anotei tanto, porque eu não quis... eu quis parar mesmo para degustar tanta coisa que foi dita. Hoje foi, talvez, para mim, a aula mais emotiva, porque a gente vai identificando situações, ou que a gente vivenciou, ou que a gente proporcionou ao nosso filho, ou ao nosso aluno, alguém que está na nossa responsabilidade como educador, né? E foi uma aula, eu acho que ela vai permanecer com a gente, assim, durante a semana, para a gente ir diluindo. E a beleza da aula está sendo gravada é justamente a gente lançar mão de alguma coisa que não ficou muito clara para a gente ir lá, né? Usufruir desse momento. Então, essa questão desse o perfeito equilíbrio, a perfeita harmonia entre o ser e o parecer. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né, para a nossa encarnação. É a gente se colocar mesmo diante do espelho e não refletir uma imagem distorcida do que nós somos de fato, né? E uma imagem que está num processo de construção e reconstrução ao mesmo tempo, né? Então, é mais uma noite de gratidão mesmo. Muito bem, Mariana. Excelentes as suas palavras. Então, vou passar a palavra, Lélis, para você fazer as considerações finais e a prece. Tá certo. Bem, minha gente, deixa eu posicionar aqui, que eu tirei o computador do lugar. Agora sim. Vamos lá, gente. Se vocês não fizeram muitos comentários hoje, duas coisas podem ter acontecido. Ou vocês cochilaram, ou vocês ficaram completamente envolvidos nas reflexões. Espero que seja a segunda opção. Porque eu também, como disse a Mariane,
Para mim também, foi muito emotiva repassar esse conteúdo, essas reflexões, que são, na verdade, fragmentos do grande legado de Joana de Ângeles. Mexe muito com a emoção, mexe com o nosso inconsciente, e isso realmente toca profundamente no coração. Não é só na psique, não, no coração mesmo. Faz recordar e reviver, e aprender. Então, vamos fechar os nossos olhos, manter-nos conscientes deste momento, presentes no aqui e agora, elevando a Jesus, a Deus nosso Pai, e aos amigos da espiritualidade, da dimensão espiritual, que nos acompanham sempre nesses momentos de estudo e reflexão, como também em todos os momentos do dia a dia, nos agraciando com a proteção, com a inspiração e tudo aquilo que necessitamos para cumprir a nossa jornada de acordo com a programação realizada antes do momento da concepção. Portanto, Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor, a todos os nossos irmãos em humanidade que atravessam esse período difícil, doloroso, mas necessário, como parte da grande transição planetária. Que possamos todos nós vibrar positivamente, em favor de todos eles, os nossos irmãos que se encontram em situação ainda mais complexa ou mais complicada que a nossa. E que nós, por nossa vez, possamos lançar mão das reflexões aqui, auridas, na noite de hoje, não só para refletir a nossa própria existência, mas também para compartilhar em gestos de amor por todos os que nos rodeiam, e que assim seja. Que assim seja, né? Então, está declarada, encerrada a nossa aula da noite de hoje, gente. Boa noite a todos, ótimas reflexões. Abraço virtuais para todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, irmão. Um abraço para vocês aí.